Muito boa noite, estamos de novo no nosso Evangelho no Lar, bem-vindos. Vamos libertar os nossos pensamentos e vamos viver uns minutos com Jesus. Vamos cantar uma canção, exatamente a Jesus. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz na nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz na nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. E pedimos também, Senhor, esta noite, possamos estar com os nossos familiares, possamos contar com a sua presença, os nossos amigos, os nossos protetores, para forma que nos ajudem a melhorar o nosso ambiente, a criar mais harmonia, mais paz, mais serenidade entre todos nós. Seja connosco, abençoa o nosso Evangelho de hoje, Senhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amai os vossos inimigos, o item 9. A vingança. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios desses costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ele se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e afirme espírita. Vingar-se-é, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companhias assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras.
Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, logo que a visão daquele vem inflamar a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. Na maior parte das vezes, assume uma aparência hipócrita, dissimulando, no mais profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. Toma os caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda um momento propício para o ferir sem perigo. Oculta-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe cilada odiosa e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Quando o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia, e as suas pérfidas insinuações, alvamente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefacto, quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado, quando os inimigos mais caros e os parentes o enviam e se esquivam dele. O covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Fora, portanto, com esses costumes selvagens. Fora com esses hábitos de outros tempos. Todo o espírito que pretendesse ter ainda hoje o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro de grande família espírita possa jamais ceder no futuro ao impulso da vingança, senão para perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. A mensagem da semana é do livro Caminho de Vida, tem psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o benfeitor Emmanuel. Porque dormis? E disse-lhes: porque estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas, capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam da tristeza enquanto o Mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem a dormir nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatento aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no som da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. São dois assuntos que poderão bem entrosar-se um no outro. Esta questão da vingança, não é? Que é evidente que é muito mais palpável, muito mais externalizada no tempo de Jesus e depois, durante os séculos que lhe seguiram, provavelmente hoje. Hoje a vingança é mais requintada. Não é? Hoje a vingança parte muito do pensamento inferior, do ódio, do rancor, à vez da calúnia, sabendo-se da calúnia. Porque a vingança, como era naquele tempo, que dava origem ao combate, corpo a corpo, até à destruição física, ou até mesmo, ao longo dos séculos que se seguiram, pela morte pela calada, pela morte pelo assassinato. Já hoje não é tão, digamos assim, tão palpável ou tão visível,
Até porque hoje há uma justiça um pouco diferente daquela época, em que toda a gente fugia da justiça. E hoje, em princípio, nestes casos, tarde ou cedo, a justiça funciona. Agora, é importante que nós tenhamos em consideração esta vingança calada, esta vingança silenciosa, esta vingança pelo pensamento, que às vezes fere mais que, propriamente, aquela que é declaradamente marcada pela violência física. E depois, nós temos que despertar, de acordo com a leitura que fizemos aqui do Caminho, Verdade e a Vida, tem que despertar para uma mudança radical, uma mudança de mentalidade, mudança de conduta para com os outros, começando desde logo a mudança da conduta para connosco mesmos, para com nós próprios. Porque, de alguma forma, tudo aquilo que nós fazemos aos outros de errado vai se refletir depois, vai voltar para a casa de onde saiu e nós vamos ter que arcar com as responsabilidades dos atos praticados. Então são motivos de reflexão profunda hoje, até no mundo marcado pela falsidade, no mundo marcado pela, enfim, pelo silêncio que quase toda a humanidade religiosa faz sobre estas questões, porque toda a gente está comprometida, toda a gente está, de facto, envolvido nessa ação, nessa atividade negativa pelo pensamento e, portanto, de alguma forma, pelo prazer que lhe dá o mal dos outros, os erros dos outros, às vezes mesmo os sonhos, as etapas da vida que sonham e que depois se desmoronam sem conseguirem atingir isso. Isso é motivo, muitas vezes, de gozo, muitas vezes de satisfação por parte de muitos de nós. Então é um momento para nós refletirmos sobre isso e partirmos fundamentalmente para a educação das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos, tendo isso em presença. Porque estas gerações, as gerações dos nossos netos, seguramente que vão assistir e vão intervir decididamente na grande mudança que se aproxima. Então vamos pensar. É preciso vigiar os nossos pensamentos. É preciso vigiar os nossos sentimentos. Porque as consequências serão sempre graves e serão sempre contra nós mesmos. Eu tenho uma questão, uma vez que falou também nesta transmissão dos valores aos nossos filhos, eu tenho uma questão a fazer-lhe, porque, por exemplo, outro dia o meu filho estava a contar qualquer coisa da escola e, pronto, falou com um coleguinha, estava a fazer qualquer coisa dos trabalhos que a professora tinha mandado fazer, estava a fazer mal. E que foi dizer à professora que o amigo estava a fazer mal. E eu tinha dito, Diogo, não deves fazer isso, deves ensinar o teu amigo, explicar como é que se faz e tal, para não fazeres queixa, não é? Para não acusar os teus amigos. Interessante que ele acabou por tomar isto ao pé da letra e em situações diversas faz o mesmo, ou seja, que há tempos, acho que foi ontem que ele ainda me disse, outro dia o meu amigo bateu-me e eu, para não acusar os meus colegas, defendo-me. Eu acabei por não perceber se isso era bem, se não é, se é bem, se não é, porque assim, uma coisa é não acusar os colegas, pronto, no sentido de quando não há violência, quando ele precisa de explicar como é que se fazem as coisas bem. Outra coisa é defender-se de apanhar. Portanto, e hoje em dia o bullying está muito na voga, não é? E até já houve recentemente uma criança de 10 anos que se suicidou precisamente por causa disso. Agora, será bem a defesa ou precisamente o contrário? Ele devia falar com os adultos, no sentido de... Desde logo duas coisas. A primeira é que a educação, em termos de não acusar os colegas, mas em termos, digamos assim, de estudo, de trabalho escolar, porque, de facto, é um bom hábito, é uma boa educação. Porque isso pode gerar, seguramente, o bullying que vem a seguir nas duas coisas a seguir, porque há colegas que podem ficar contra, não é? Porque ele foi acusar o coleguinha, e o coleguinha de certeza também fica mal disposto, e se for mais forte, de certeza que vai desencadear um processo de reação contra essa situação. Portanto, é correto ensinar as crianças a não acusarem aos professores se o colega está a fazer bem o trabalho, está a fazer mal o trabalho, e cada um deve preocupar-se nessa questão do trabalho consigo próprio. Em termos do bullying, isso é diferente, porque aí é uma intervenção imediata que tem que ser feita, e hoje nós assistimos muito a que os pais se omitem, a que os pais não ligam muito a isso. Alguns até acham que a violência deve responder à violência,
E, portanto, isso é uma forma errada de educar os nossos filhos. Agora, que tem que haver tomada de medidas e que os pais têm que assumir, não propriamente as crianças, mas colocar as crianças numa situação em que comuniquem rapidamente o que se passa em termos de violência, nessa violência física, do bullying, como chamam, isso é importante e é imperioso que os filhos sejam habituados a dizer aos pais o que se passa. E os pais terem consciência de que não devem partir, por exemplo, como às vezes nós vemos nas notícias, partir para tirar esforço dos professores e inclusivamente ameaçar de violência e inclusivamente agir mesmo com violência. Agora, os pais deveriam, nessa questão das turmas, deveriam reunir-se e nas reuniões de pais, que há frequentemente, colocarem essas questões e exigirem das autoridades escolares a tomada de posições, porque nós sabemos que há um número elevadíssimo de crianças sujeitas ao bullying. E isso é alimentar a violência e é esconder que, de facto, o problema existe e que tem que ser resolvido. Agora, as crianças vingarem-se, as crianças tomarem atitude, se tiverem corpo, com certeza que saem favorecidas, mas se não tiverem corpo, vão apanhar cada vez mais. E depois... É uma questão de vingança, é uma questão de... Eu vou-me, defendo-me para não acusar a pessoa de mas amanhã pode não ter capacidade de se defender e chega à casa todo marcado. Mas compete aos pais, não é só ir reunir para saber se os filhos têm boa nota, etc. Compete aos pais colocarem isso, como pais, em termos de reunião escolar, para que haja ação dentro das próprias escolas. Nós vemos às vezes os pais a reivindicar fechar a escola por isto, ou fechar a escola por aquilo, ou enfim, fazer uma manifestações desta ou daquela, e não vemos, por exemplo, que é um caso gravíssimo que está a acontecer, o bullying nas escolas, e não vemos ninguém tomar posição sobre isso. Não vemos, por exemplo, a Associação Nacional de Pais e tomar uma posição sobre isso. Andam ali à volta de questões políticas que não têm nada a ver com essa situação. São casos concretos dos filhos que passam situações às vezes difíceis nas escolas. E eu sei, evidentemente, porque pessoalmente já passei, ou familiares passaram por isso, e é evidente, quando as crianças têm corpo forte, respondem para qualquer lado. Mas quando as crianças não têm, e tenho conhecimento dessas situações, ocorre que apanham, e depois acontecem desgraças como essa, que ocorreu no mundo, esse e-mail sobre a criança que se suicidou, porque não queria mais, estava farto da escola e não queria mais voltar à escola por causa do bullying. Então é bom que se separem as coisas. Em termos escolares, as crianças devem ser ensinadas a preocupar-se com os seus trabalhos, a fazerem os seus trabalhos, a estudarem, a serem bons alunos. Mas não, serem habituados a não interferirem com os coleguinhas, nesse aspecto. Se o colega está a fazer mal o trabalho, ou se está a fazer errado, ou se não está a fazer o trabalho, os professores têm a obrigação de vigiar, têm a obrigação de analisar, porque é esse o trabalho dos professores. Agora, na outra questão, da violência, aí não. Aí deve, com certeza, não entrar nesse processo de violência, a violência gera violência, mas de comunicar e os pais tomarem uma atitude. E se as reuniões de pais é para isso mesmo, que deveriam servir, embora reconheçamos, não é isso que tem acontecido. Vamos então sintonizar o nosso pensamento na solidariedade, na fraternidade, com tantas famílias que, neste momento, se calhar até discutem, até batem nos filhos, até se batem eles mesmos, os casais. Vamos pensar neles. E vamos entregar a Jesus as nossas vibrações de amor, de paz, para que realmente os seus mensageiros possam ajudar nesta hora. Pedimos, Senhor, isso mesmo, que as famílias, todas as famílias, bem entendido, mas particularmente aquelas onde a violência reina, onde reina a desarmonia, o desentendimento, onde as crianças sofrem a violência dos pais, que os teus mensageiros possam espalhar amor, paz, serenidade. Certamente ajudarão um pouco. Talvez não resolvam tudo, mas seguramente que ajudarão um pouco esses irmãos. Toma a nossa oferta, Senhor. Vamos cantar na página a seguir. Nós somos teus filhos, Senhor. Na estrada da vida seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição
Pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Na grande subida que a ti conduz, vemos nosso irmão caído sem luz. Queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensiná-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. E terminamos por hoje o nosso Evangelho. Continuem no vosso diálogo, o tempo que acharem conveniente e até razoável. Que Deus os abençoe, muita paz e até para a semana, se Deus quiser.